Agora, Agroinforma. Informações, dicas e o papo amigo com o homem do campo. Na Jovem Pan, Agroinforma. Com José Emídio Calazans. Iniciando mais uma coluna Agroinforma nesta quarta-feira aqui na Rádio Jovem Pan com o nosso colunista, o veterinário José Emídio Calazans. José Emídio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renan, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, os produtores rurais, aí o nosso grande abraço e já um abraço aqui ao Fábio e ao Tiago que atenderam o nosso convite e vamos estar aqui batendo um papo. Maravilha. Como sempre, nós iniciamos com a cotação do mercado agropecuário. No Jornal da Manhã, cotação. Bom, cotação, José Emídio, quais são os preços de hoje aí para o produtor rural ficar bem informado aqui na Jovem Pan? Nós temos aqui a cotação nos frigoríficos da região, Renan. O boi a R$ 152,00, a vaca R$ 145,00, a novilha R$ 147,00. O bezerro Nelore aí na praça está avaliado em R$ 1.250,00, a vaca magra R$ 1.300,00, bezerra Nelore R$ 950,00. E a cotação de produtos agropecuários aí que o produtor precisa no seu dia a dia, o milho a saca de 60 quilos R$ 37,00, farelo de soja R$ 1.450,00 a tonelada, farelo de algodão R$ 1.190,00 a tonelada, caroço de algodão a R$ 680 a tonelada e a ureia a R$ 1.850. Maravilha. Esses preços variam muito de semana para semana? Varia um pouquinho aqui, em alguns casos o milho, né? Nós tivemos R$ 35,50 semana passada, essa semana veio a 37, teve uma melhora, o boi também subiu aí R$1,00, então sempre nós estamos passando, por menor que seja a variação, nós estamos mudando aí para o produtor estar bem atualizado. Para quem não é produtor rural, está acompanhando a nossa programação, a gente fala sobre o aumento, né, dos preços. Isso é bom ou é ruim? É bom para o produtor, né, no caso? Para o produtor, sempre que ele pode ser um pouco melhor remunerado, principalmente nesse caso aqui, nós estamos falando aqui da cotação de frigoríficos, né, como uma base, é melhor para ele. Agora é claro que nós temos também que avaliar toda uma questão de aumento de custo, né? Nós vimos que também, da mesma forma que subiu R$1 o arroba do boi, mas subiu R$1,50 a saca de milho. Então, nem todo aumento muitas vezes é bom diretamente para o produtor. Tem que analisar toda a questão do custo. Tá certo, agora são 7h40, essa foi a cotação do mercado agropecuário aqui na coluna Agroinforma com José Emídio Calazans. Bom, José Emídio, estamos recebendo dois convidados aqui para falar de assuntos importantes para o produtor rural, é isso, né? Isso, mais um Agroinforma, estamos recebendo aqui o Fábio e o Tiago, são responsáveis pela Electro, depois eles vão falar os seus respectivos cargos e suas funções aqui na nossa região. E nós vamos falar com a Electro sobre energia, né, o fornecimento da energia na área rural. Existem algumas diferenciações quanto à energia que é na cidade, né, Fábio? O Fábio vai estar falando sobre isso e, inclusive, já encaminhando aí você faça as suas apresentações e uma primeira pergunta, né? Nós temos a energia na cidade. Eu quero que você fale aí uma questão de custo, né? Vamos falar nesse primeiro momento a questão de custo. E a energia rural. Nós temos uma diferenciação de custos nisso aí? Algum benefício para o produtor rural, Fábio? Bom dia, José Emídio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Para nós da Electro uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aí mais próximos dos nossos clientes. Bom, falando um pouco da energia elétrica aqui em Santa Fé do Sul, né, a Electro como concessionária de energia, nós temos várias tarifas diferenciadas por tipo de classificação, por tipo de cliente. Então, quando a gente já olha para os nossos clientes da área rural, nós sabemos, né, e a regulação do setor elétrico também prevê isso, nós sabemos que o produtor rural depende da energia elétrica como um importante insumo aí para a sua produção, para o seu dia a dia. Então, já olhando para isso, as tarifas têm uma atratividade maior. Então, quando a gente faz uma comparação da tarifa residencial para uma tarifa rural, a gente já tem uma queda aí de uma diferença de 30%. Então, já é vantagem, né? Hoje o cliente que está na área rural, trabalha com produção rural, já tem a vantagem aí de uma diferença de 30% a menos na sua conta. Ainda tem a opção, caso ele seja produtor, né, com cadastro regulamentado e tudo mais,
ele pode ter o desconto do ICMS, né? Um cadastro que ele faz junto à Secretaria da Fazenda, passa esse cadastro para nós, ele passa a ter o desconto aí dos 18% do ICMS da sua conta também. E uma outra opção para o consumidor rural que trabalha com irrigação e tem a oportunidade de utilizar essa irrigação somente no período noturno, tem uma tarifa mais atrativa ainda, com uma redução de outros 15% além. Muito bom. O que acontece, né, Fábio? Aí na questão prática, né? E a gente, como eu tenho propriedade rural, sou médico veterinário, a gente está sempre em contato com os produtores, a gente sabe de algumas histórias. Por exemplo, o produtor rural que ele não sabia que ele tinha direito, por exemplo, ele como produtor, tendo CNPJ, né, no CADESP, na antiga Secretaria da Fazenda, ele não sabia que tinha esse direito do desconto do ICMS. Então, até me lembro que a título de até realmente informação, eu lembro que nós trabalhávamos junto ao Sebrae e um dos trabalhos que nós fizemos foi esse, de visitar as propriedades e conscientizar e muitas vezes auxiliar o produtor nesse cadastramento, que ele tem que ter a CADESP, e muitas vezes ele tinha a CADESP, ele tinha o seu CNPJ regularizado, mas ele não juntava os documentos e encaminhava para a Electro. Então, nisso você conseguia, né? E ainda há casos, eu tenho certeza que essa informação pode chegar em algum produtor, que ele vai olhar na conta de energia dele lá. Se ele tem aquela coluna do ICMS e ele está sendo tarifado, se não está tudo 000, o cadastro dele não está legal. Não tá. Né? É isso que acontece. Tem que estar zero. Ele observa na fatura de energia lá, tem a cobrança dos tributos, o ICMS tem que estar zero. Se não tiver zero, né, zerado ali a cobrança do tributo, e ele tem o cadastro regulamentado e tudo mais, é só ele informar, procura a Electro em um dos nossos canais de atendimento, as orientações podem ser pelo atendimento 0800 701 0102, ele vai ser orientado a encaminhar cópia desse documento para nós, por meio digital ou presencial aqui na cidade também. A partir desse cadastramento ele passa a ter a isenção normalmente. É sempre bom ficar atento, acho que a dica que vocês estão dando e trazendo essa oportunidade para a gente esclarecer é muito importante, sem dúvida. Essa divulgação ela é feita pela própria Secretaria da Fazenda, a gente sabe que o Sindicato Rural também apoia bastante fazendo essa divulgação, nós também reforçamos sempre isso, sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre o assunto, mas sem dúvida vocês divulgando, ajudando a gente a divulgar isso, ajuda a todos. Renan, isso é tão importante que, por exemplo, eu acompanhei um caso esses dias que a pessoa ela tinha o benefício e aí ela, por algum fator, algum prazo, tinha que ter sido renovado e ele não renovou, e mesmo a conta dele constando lá, rural trifásica ou rural bifásica que seja, né? Ela consta na conta, mas ele perdeu esse prazo do cadastro e já fazia 1 ano e meio que ele estava pagando o ICMS sem saber. E isso dá 18% de desconto. Então você imagina o quanto de dinheiro que esse produtor pagou a mais. 18% mensal em cima da conta de energia. 18% sobre o valor. A alíquota do ICMS é de 18%, né? Então é esse o valor que a gente contabiliza. Aí ele estava recolhendo e com certeza isso ele vai brigar, ele vai numa briga jurídica aí muitas vezes e ele não vai conseguir reaver esse valor de ICMS, né, Thiago? É muito difícil isso aí. Então o produtor tem que ficar atento a isso, né? Na conta dele, de repente ele tem um benefício e ele não está usando esse benefício. E novamente reforço, se houver dúvidas com relação à atualização do cadastro, qual que é o prazo desse cadastro, a validade dele, pode entrar em contato conosco, ele vai receber a informação do que consta no nosso cadastro como atualização. Tem uns canais de atendimento, sim, né? Sim, tem, além do canal mais comum que é o telefone 0800 701 0102, ele tem a opção de procurar nosso atendimento presencial aqui na cidade também. E tem outros meios eletrônicos, né? Pode ser pelo site www.electro.com.br ou pelo e-mail atendimento@electro.com.br. Em qualquer um desses canais ele tira essas dúvidas e sai com toda a informação completa. Maravilha, muito legal. E é importante esses canais, né? Principalmente esse físico para o produtor rural, porque muitas vezes as informações não chegam tão rápido como chegam aqui para nós na cidade. Sim. E o produtor rural fica meio receoso. Eu me lembro que eu tinha uma agropecuária, um escritório, né? E eu tinha um cliente que ele ia todo mês lá para que eu fizesse o lançamento do consumo dele. Né? Então, a gente ainda existe esse tipo de carência na zona rural, muitas vezes, de ajudar, de dar esse suporte. Então, você, produtor rural, que está nos ouvindo, nós queremos passar essa informação para você. Você tem todo o suporte da Electro através do 0800, do site, do aplicativo. Sim. E do ponto de atendimento ali na rua 16, né? Então pode procurar.
e ver quais são os benefícios que a sua propriedade se enquadra. De repente, você também é um outro caso que nós vamos entrar aqui, né? Você é irrigante, você tem um desconto ainda acima da tarifa, né, Fábio? Sim. E até gostaria, ou o Thiago tá falando aí, das diferenças, né? Se eu estou na cidade, eu pago uma tarifa, e qual o desconto que eu vou tendo até o irrigante, que eu sei que é o maior desconto que podemos ter. O José Emílio, a gente fala... A tarifa, ela não é determinada com onde você está, e sim a atividade que é exercida, né? Então, se você está na área urbana e eventualmente realiza uma atividade rural dentro da área urbana, você é um produtor rural. Às vezes tem uma horta, tem uma cooperativa rural, isso pode acontecer, acontece bastante. Mas se você está na área rural, você só tem uma residência na área rural, não produz nada, você é um cliente considerado residencial. Então, você vai ter a tarifa residencial. Porém, se você está na área rural, tem uma produção rural, por menor que ela seja, você tem direito a ter a tarifa rural, como a gente já falou, 30% a menos menor do que a tarifa residencial. Só interrompendo para pegar um gancho, esses proprietários aí, a gente fala muito sobre turismo rural, eles têm esse desconto? O turismo rural também se enquadra? Se ele tiver produção rural também, sim. Se ele não tiver produção, ele só meramente tem uma residência, um sítio veraneio para recreação apenas, ele acaba tendo ou é comercial ou é residencial, depende do tipo de atividade que ele realiza no local. Sim. Além, pegando esse gancho ainda, se ele tiver a opção de, além de estando na área rural, além disso, tiver também a irrigação, ele pode partir para uma medição diferenciada, que é a irrigação noturna, que tem uma tarifa também mais atrativa. É interessante essa questão da irrigação. A irrigação, além de você ter que requerer, ele vem um outro padrão, né? Você tem que instalar esse padrão, e aí esse investimento é do produtor, o produtor tem que estar ciente disso. Tem que fazer contas, né? Fazer conta, ver se vale compensa. a pena. Isso. Mas assim, na prática, aquela pessoa que irriga, ele vale a pena sim o investimento, porque o desconto aí, né, passa de 15% além da questão rural. A gente chama de medição de irrigação, ela é relativamente recente, né? Tem, acho que já quase aí 10 anos, mas falando em termos de setor elétrico, é algo que ainda está há pouco tempo e pouco difundida. Mas quem utiliza e fez exatamente isso, né? Fez as contas para saber se vale a pena, porque ele vai tem ter que colhido investir, bons frutos. Ele vai ter que investir num novo padrão, né? Num novo aparelho de medição. Ele vai ter que consultar um técnico, né, especializado, porque tem o tipo da entrada de energia. Primeiro que a medição ela é exclusiva. Ele não vai poder utilizar para nada além da irrigação. Não pode usar para casa dele. Não vai poder usar para casa dele. Não vai poder usar para iluminação de algum depósito. Nada disso. Ele vai ter que ter exclusivamente o direcionamento da medição para os motores da irrigação. Só para a gente acrescentar, o benefício vai além da irrigação. Vai para a piscicultura também. Sim, né? também é vale o mesmo padrão conceito, que a gente fala, padrão verde, né? Padrão de energia verde. Antigamente a gente falava de irrigação, hoje já tem mudado o conceito. Isso. Por que verde, Renan? Só para esclarecer, eu vou falar a minha opinião e o Fábio acaba de falar a questão técnica. Porque ele opera num horário onde tem o consumo menor de energia. Isso, a demanda de energia, de 21 horas até as 6 da manhã, ela é muito menor, né? Então, a partir do momento que você utiliza a energia para esse fim dentro desse horário, você está utilizando menos recursos do sistema elétrico brasileiro, né? Então, de certa forma, você ajuda dentro de uma sustentabilidade concentrando um consumo no horário. Exatamente. Então é muito parecido com o que o horário de verão faz, né? Então ele desloca a curva de consumo, período de maior utilização do consumo. Consequentemente, você alivia o sistema nacional, né? Todo o sistema é interligado, então o pouco que cada um alivia contribui para um todo e contribui muito. Aqui na região de Santa Fé do Sul, na região mais próxima aqui à nossa cidade, existem muitos produtores que fazem o uso dessa energia verde, né? O consumo verde? Como que você explica? Eu não tenho o número, eu não trouxe o número exato aqui, Renan, mas a gente sabe que ele é bastante difundido já, sim. Tem alguns aqui que são privilegiados pelas, como que eu posso dizer, pelas oportunidades de economia que a Elektro proporciona aqui na região para os produtores rurais. Então tem os produtores aí que já aderiram a isso. Sim, tem. A gente tem registro em todas as cidades da região que tem esse tipo de medição. Normalmente de média produção para cima, às vezes as menores às vezes ainda não está valendo muito a pena, mas de média produção para cima a gente tem registro de várias medições desse tipo.
Legal, muito bacana. Sobre as reclamações, os produtores rurais, agora partindo mais para as reclamações, enfim. O que eu quero saber é o seguinte: se os produtores rurais, em sua maioria, se vocês têm essa análise, esse contato, ficam satisfeitos com o serviço que é prestado pela Elektro, se o índice de reclamação dos produtores rurais aqui da região é alto, baixo, ou se não existe, né, essas reclamações dos produtores. Como que vocês lidam com isso? A Elektro, assim como todas as concessionárias de energia, a gente passa por avaliações periódicas, né? Então, são realizadas pesquisas de satisfação. Essa pesquisa ela não diferencia, né, o grupo de clientes ou a localização de clientes. Ela acaba abrangendo o município como um todo. Nos últimos anos, a gente tem recebido um feedback aí, dessa avaliação, dessa pesquisa bastante positiva, especialmente aqui em Santa Fé. Aqui a gente é sempre muito bem avaliado. Nós tivemos aí algumas últimas semanas com um aumento no registro de reclamações. A gente pode entrar nesse assunto, acho que é importante a gente entrar nesse assunto, mas a gente tem certeza que ao final do ano a gente vai dar uma resposta para a população, para os nossos clientes, e vão continuar satisfeitos e avaliando bem a gente. Nós tivemos recentemente alguns registros relacionados a algumas interrupções, aquelas interrupções rápidas, né, que nós chamamos de piques de energia. Isso afetou a produção rural, enfim? Como são interrupções... Porque são setores, né? Como são interrupções rápidas, depois o Thiago até complementa, acho que a parte técnica, mas pegou a cidade como um todo, né? Inclusive de uma forma bastante extensa. Mas é importante que toda a população, nossos ouvintes saibam, a Elektro está trabalhando numa ampliação, numa melhoria muito grande da subestação aqui de Santa Fé do Sul. É um investimento hoje aí na casa de 5,5 milhões. Esse investimento vai trazer uma melhoria direta na qualidade do fornecimento, na continuidade do fornecimento daqui da cidade. Então vamos dizer assim, um transtorno temporário, essas breves interrupções que acontecem, mas é por pouco tempo, né? Tem prazo para acabar, a gente estima que até o começo de janeiro já finalizamos essa obra, para um benefício bem maior, que vai ser a melhoria dessa subestação, para garantir um sistema mais robusto, mais fiel, com mais qualidade e mais robustez aí para a qualidade do serviço de energia elétrica aqui na cidade. Nós recebemos essa nota da Elektro, né, que nos comunicou via e-mail que está sendo realizado investimento alto aqui no município, na subestação, né? Isso. Esse é o nome correto, para a melhoria no abastecimento de energia, e por isso é necessário essas interrupções, como você disse, temporárias, isso, né? Elas vão acabar. Pois não, Zé? Em cima dessa linha que nós estamos falando aí, muitas vezes na área rural, principalmente quando tem um mau tempo, né? E aí sim causa-se os transtornos, as quedas de energia, e essas quedas de energia a gente sabe e convive aí com o produtor que acabam demorando um certo tempo para voltar, né? Até em off nós tivemos já comentando alguns casos aqui, e a gente gostaria que vocês passassem essas informações para o produtor rural. Se acabar a energia, mesmo com o tempo revolto, né, um temporal, uma chuva, que seja, qual a providência que ele toma. A gente sabe, e sempre que eu falo, eu critico muitas vezes o sistema elétrico, né, e nunca critico as pessoas, porque sempre que passei por essa situação, e é bom a gente falar que eu estou na prática, né, os prestadores de serviços sempre foram muito solícitos, né, em chegar na propriedade, mesmo o mundo está acabando e eles estão prestando o serviço dele na maior calma, na maior profissionalismo possível, né, e busca a solução. Mas para o produtor rural, muitas vezes, o produtor de leite, né, se ele tinha uma ordenha marcada para 4 horas da manhã, a energia acabou às 2 e voltou meio-dia, já é prejuízo. Sim. É fato. Se queimou o motor da ordenha por que estava funcionando e acabou a energia e dá uma queda, é prejuízo de dois lados, tanto a máquina como a produção. Então eu queria que você explicasse qual que é esse atendimento, qual o procedimento que o produtor pode tomar, né, quanto à falta de energia e quanto ao, de repente, o prejuízo que ele pode ter. Perfeito. Eu comento a respeito disso, Zé Mídio, e depois o Thiago complementa a respeito das causas, que ele tem um levantamento bastante consolidado sobre isso. Sim. Importantíssimo aos nossos ouvintes, né, especialmente os produtores, sempre que notarem, né, uma falta, uma interrupção na energia, entre em contato com a Elektro.
Obtenha o máximo de informações que puderem, por exemplo, se é só na sua propriedade, se você percebeu que tem um vizinho, né, ou soube de alguma outra forma que tem alguém próximo a você também com problema, essa informação também é muito importante para a gente saber a dimensão do problema, para a gente saber onde atacar. Então, entrando em contato conosco, de repente na sua propriedade ou perto da sua propriedade, você olhou para a rede e você viu aquela chave caída, né, o que a gente chama de elo fusível caído, ou popular banana caída. Então, assim, até assim, não te cortando, mas antigamente tinha esse negócio de cair a banana, né? E eu lembro que na propriedade do meu avô, isso há 30, 40 anos atrás, viu, Renan? Inclusive tinha um equipamento lá que eles compravam, não sei como que chama isso, que eles iam e armavam a banana, o próprio proprietário. Eu acho que isso hoje não é recomendado fazer mais, não, né? de forma alguma. A gente recomenda que não, porque se ela desarmou por algum motivo. Então, para ela ser rearmada, né, ou ser recolocada então, ali, não tem que ser vai feita armar uma a banana avaliação lá técnica. sozinho, não, né? Não, por favor, não façam. A gente sabe que isso no passado acontecia de uma maneira improvisada, não é o correto. Então, os procedimentos hoje evoluíram para justamente evitar né, situações que ocorram aí de acidente e um prejuízo maior. Imagina o perigo que esses produtores corriam. Eles tinham um equipamento lá, não lembro qual que era o nome. Chama vara de manobra. Vara de manobra. Ele pegava e ia lá e armava. Você imagina o risco de bar de chuva, de repente. Aí, uma vez, foi uma equipe da Electro na propriedade e viu aquele equipamento. Falou, não, vocês não podem nem ter isso aqui mais. Pegou e levou embora. Porque as equipes nossas seguem um procedimento muito sério, né? De passo a passo, de vários pontos que tem que ser avaliados antes de tomar essa medida. Então faz uma inspeção na rede, aterramento, tem várias coisas que são feitas. Então, a recomendação é ligar para a Electro. Ligar para a Electro. Até você comentou agora há pouco, Zé Mídio, sobre o aplicativo. O aplicativo, eu acho que para a área rural, ele tem uma função bastante interessante, além de ajudar, quem até aproveita aqui para divulgar, chama Electro Fácil, até para fazer o registro da autoleitura, né, ajuda os nossos clientes da área rural a fazer a autoleitura pelo aplicativo. Além disso, o registro de falta de energia pelo aplicativo também é muito fácil e rápido. Né? Então, se tiver sinal, né, de celular, se tiver o Wi-Fi, a melhor forma que for, ele faz o registro ali do problema pelo celular, não precisa nem ligar no nosso atendimento. Então, quem não tem ainda, eu sugiro que conheça o nosso aplicativo Electro Fácil, tanto para Android quanto para iOS. Bom, havendo um problema, foi relatado isso, quando é uma situação atípica de temporal, alguma coisa assim, a equipe vai inspecionar a rede, vai avaliar onde que aconteceu o problema e dependendo da extensão do problema, eventualmente pode levar um pouco mais de tempo sim, depois o Thiago entra nesse detalhe. Mas eu queria falar especificamente sobre os prejuízos. Casos de dano elétrico, por exemplo, queima de equipamento, queima de motor, ou até mesmo uma televisão, um outro equipamento eletrônico, elétrico, todo cliente tem direito a ressarcimento se comprovado o dano. Basta que ele entre em contato com o nosso atendimento e informe o equipamento que foi danificado, se foi mais do que um, ele relaciona isso para a gente de alguma forma, vai ser aberto um processo que vai analisar e vai promover esse ressarcimento. Importante o prazo, tem um prazo limite de 90 dias após o evento para ser relatado e aberto o processo de ressarcimento junto ao Electro. Ele precisa procurar um advogado para fazer esse processo? De forma alguma, ele pode procurar diretamente a Electro, é um procedimento totalmente extrajudicial que a Electro vai fazer uma avaliação. Quando tem o registro, por isso que a importância do registro do nosso cliente no nosso atendimento. Quando já há o registro, nós constatamos que teve aquele problema, é muito mais simples e mais fácil de proceder o ressarcimento. Correto. Acho que o Thiago pode falar um pouco mais das causas aí, especialmente na área rural, né, Thiago? Bom dia, Zé Mídio, bom dia, Renan, bom dia a todos os ouvintes. Acho que é importante a gente salientar, né, a questão que a área rural ela tende a ser mais vulnerável. Né? Nossa rede é 100% aérea. Né? Então, todos os intempéries de tempo, tempestades, descargas atmosféricas, vegetação, tudo isso ele acaba comprometendo o fornecimento de energia. Né? Mas o processo de restabelecimento da rede, ele não tem um prazo específico, isso depende muito da circunstância que está ocorrendo no momento. Né? Se for uma tempestade que muitos clientes foram desligados, a gente vai fazer o restabelecimento com critério de maior quantidade de clientes desligados em cada setor. Né? Então acaba assim a questão dos clientes rurais acaba sendo um pouco mais afetados.
mas em via de regras. A gente faz o restabelecimento da forma mais rápida possível em todos os setores. Eu trouxe algumas informações quanto às causas de desligamento da nossa região, bem específico da nossa região, né? A gente vê que 30% dos desligamentos da nossa região é causado por vegetação, né? Os outros 15% aproximadamente por descarga atmosférica. A gente tem incidentes também de animais na rede, que já são mais 12%. Então, assim, são coisas que a rede aérea está sujeita, né? O que eu aproveito o momento, o espaço da rádio para pedir um apoio de todos da população quanto à vegetação, né? Muitas vezes a gente se depara com situações em que árvores são plantadas embaixo da rede elétrica ou são plantadas dentro da faixa que a gente chama faixa de segurança, né, que são 15 metros, se a gente olhar debaixo da rede, 7,5 metros para cada lado. Então, assim, plantações de eucalipto, seringueiras, árvores frutíferas que acabam tocando na rede elétrica, além de provocar o desligamento do sistema elétrico, ele gera uma situação de risco, né? Porque a rede elétrica, a gente num cabo primário, que a gente chama que passa por cima, passam 13 mil volts, né? Então ele relando ali naquela vegetação, ele pode gerar uma situação de risco. Então a gente pede sempre a colaboração para manter as árvores podadas. Se for fazer um plantio, respeitar essa faixa, porque isso colabora com a melhor qualidade de fornecimento de energia elétrica. Se o produtor rural não respeitar essas recomendações de segurança, se ele tem uma plantação lá de eucalipto ou alguma outra plantação que prejudicar lá o fornecimento de energia, ele vai ser multado? Ele pode ser penalizado por isso? Renan, a gente tem um processo de notificação, tá? Uhum. Esses clientes, temos clientes já notificados, isso vai se intensificar no próximo ano. A gente tem um plano de intensificar esses processos. Então, assim, a princípio a gente faz uma notificação, ela é extrajudicial, para pedir um apoio do produtor, do proprietário da área, para fazer essa poda ou corte, né, a supressão da vegetação. Essa notificação ela tem 3 fases, né? A primeira ela é administrativa, realmente é só entregue para o cliente, avisando da situação. Numa segunda instância, com um prazo de 30 dias, pelo menos para o cliente entrar em contato, pedir um apoio para nós. Tá relando na rede, você poderia desligar para me fazer esse corte? Nós estamos totalmente abertos a esse tipo de situação, fazer uma ação conjunta. E tem a terceira instância, que é sim a questão judicial, em que aí nós fazemos o corte ou a poda e os custos são enviados para o proprietário. Isso também acho que vale para a cidade, né? Ou é um pouco diferente? Vale também, na cidade só tem critérios de faixa que são diferentes, né? Mas aí a recomendação para a área urbana é manter as árvores que estão embaixo da rede ou próximas da rede podadas e evitar plantar embaixo da rede, não plantar embaixo da rede árvores de grande porte, né? No máximo médio porte que você consiga manter a poda, né? Aqui em Santa Fé a gente tem bastante oiti na área urbana. A oiti é uma árvore que cresce bastante, mas ela dá poda, né? Então ela tem que ser mantida sempre bem podada. Pode conduzir ela vai ficar sempre baixinha e vai ser excelente. Mas plantar, por exemplo, mangueiras embaixo da rede não é recomendado, até pelo risco, como o Thiago falou, uma criança subir lá para apanhar uma manga pode tomar um choque e isso é uma situação mais grave. Sete copa é uma árvore também bastante inapropriada para estar embaixo da rede. Então, em geral, nós recomendamos árvore de pequeno porte ou máximo médio porte. Até mais as ornamentais, né? Como o oiti, a gente pode até considerar já uma árvore ornamental, sem né? dúvida, que sem ela dúvida. Aceita os... E esse dado que o Thiago trouxe para a área urbana também vale, então, porque a árvore ela tem um impacto muito grande na energia elétrica da área urbana também, e inclusive aqui em Santa Fé com relação à iluminação pública. Então sempre é importante manter podada para não haver problema também com a iluminação pública. Bom, finalizando mais uma coluna Agro em Forma aqui na Rádio Jovem Pan, são 8h07. Para você que nos acompanha, sempre ficando muito bem informado com os nossos bate-papos aqui na número 1 do Brasil. Agradecer, né, José Emídio, aos nossos convidados aqui.
a gente vai ter outras oportunidades para direcionar o nosso bate-papo à população de Santa Fé do Sul e da região. Sim, agradecer o Fábio, o Thiago pela presença. Com certeza nós teríamos mais meia hora aqui de bate-papo e informação para passar, mas é bom que fica uma outra oportunidade, uma janela para a gente voltar e bater papo. E com certeza nós vamos voltar aqui para falar de energia elétrica versus energia renováveis, né? Eu quero ver se a gente faz um outro programa para falar sobre isso aí, sobre essa interligação, né, de energia elétrica e um biogás, energia elétrica e energia solar. Nós vamos voltar a falar sobre isso, que é importante trazer essas informações para o produtor rural. Mas muito obrigado pela presença e vamos juntos sempre trazer mais informação para o produtor rural no Agroinforma na Jovem Pan. Estamos sempre abertos, a gente agradece demais o convite, a oportunidade de dar esses importantes esclarecimentos aos nossos clientes e agradeço aí a oportunidade e deixo em nome da Electro um grande abraço a todos os ouvintes. Tiago, né? Isso, obrigado Zé Mídio, Renan, pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho do nosso negócio e a Electro está sempre de portas abertas aí ao consumidor, aos nossos clientes. Tá certo. José Emílio, até a semana que vem aqui na Rádio Jovem Pan pra gente bater um papo. Até a semana que vem, Renan, todos os ouvintes, um grande abraço, uma boa semana. Agora 8h09, o Jornal da Manhã estará de volta amanhã a partir das 7h. Tenham todos uma excelente quarta-feira e a coluna Agro Informa com o veterinário José Emílio Calazans estará de volta na próxima quarta-feira aqui na número 1 do Brasil. Você ouviu Agro